Pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Sim? Pois bem, no domingo passado nós estudamos, claro, a modo introdutório, o tema dos fundamentos do serviço cristão. E tivemos a oportunidade de destacar, o primeiro fundamento é a união com Cristo, a conversão. O segundo fundamento é a maturidade em Cristo, que tem a ver com desenvolvimento na fé. E o terceiro fundamento diz respeito à vocação, aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. O cumprimento dessa vocação pode qualificar isso de missão. Foi o que nós estudamos no domingo passado. Hoje nós vamos continuar com esse tema, serviço cristão, justamente porque queremos melhor nos ambientarmos ou oferecer melhores condições para que, ao longo desse ano de 2023, coloquemos em prática o lema da igreja, que é cuidando uns dos outros. Para que a gente cuide uns dos outros, realize esse exercício de mutualidade, de ajuda mútua, é necessário que tenhamos uma boa compreensão do serviço. Por isso que nós estamos dedicando atenção nos meses de janeiro e fevereiro a essa temática. Sempre utilizando o livro de Atos como pano de fundo, como ilustração, como repertório de exemplos para a nossa vida. E hoje nós vamos continuar com o livro de Atos, agora nos capítulos 13 e 14. Então, se vocês quiserem, já deixem as suas Bíblias devidamente armadas, por assim dizer, ou já localizem o texto de Atos, capítulo 13, e ao longo da nossa aula, nós leremos versículos desses dois capítulos, 13 e 14 de Atos. Então, esse é o texto bíblico que vai servir de base para a nossa aula. Nós vamos novamente orar pedindo a graça de Deus. Você quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não. É que eu te vi com o microfone na mão, eventualmente eu pensei que você quisesse se substituir. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque a tua boa mão tem estado conosco. Isso é manifestação da tua graça. Rogamos o teu auxílio para o tempo que vamos passar juntos, a fim de que somente aquilo que é teu seja retido e guardado em nossas mentes. Abençoa aqueles que estão enfermos ou com dificuldades, sejam elas físicas ou de outra natureza, que o Senhor os abençoe também, e eventualmente aqueles que não podem vir por razões que o Senhor conhece. Acompanha-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a modo de introdução, antes de nós comentarmos Atos 13 e 14, eu quero compartilhar duas imagens com vocês, que são dois mapas, para que a gente tenha melhores condições de internalizar, de absorver o conteúdo de Atos, capítulo 13 e 14. Eu sei que a distância e a visibilidade não é melhor, mas a gente vai aqui com paciência, exercitando o cuidado mútuo e explicando melhor as imagens. A primeira, pode voltar na anterior, por favor, Joel? Essa parte mais escura, no centro, é o mar Mediterrâneo. O nome é bastante sugestivo, porque esse mar, ele fica entre três continentes, ele fica no meio. Então, aqui abaixo, tem o norte da África, talvez alguns de vocês, agraciados ainda com uma boa visão, eu falo ainda porque aqueles que já passaram dos 40, principalmente os homens, já não têm, alguns deles, uma boa visão. Aqui na parte inferior, talvez alguns leiam, está em inglês, mas é Argélia, Líbia e Egito, que é o norte da Europa, onde basicamente está a região do deserto do Saara. O que eu falei? Europa, né? Obrigado aí pela correção, é legal, a comunicação tem que funcionar aqui para a gente se ajudar mutuamente, foi de propósito, viu? Eu errei aqui só para vocês praticarem o cuidado mútuo. Obrigado. Norte da África,
Lá em cima, a gente tem a Europa, certo? Ali na ponta, obrigado. Agora, a gente tem Espanha, Portugal, França, e se ele for até aqui onde está a Turquia, consegue localizar aqui a Turquia? Aí, tem um pontinho entre uma área, como se fosse uma ponte no mapa, entre Turquia e Bulgária. Aí é justamente a divisão entre Europa e Ásia. A Turquia é um país que está, a maior parte dela está na Ásia, mas ela também tem um ladinho na Europa. Então, a gente tem, onde está a Turquia agora pode, isso, aí é Ásia. Mais aqui embaixo tem o nome Síria, e mais embaixo tem o nome, deixa eu ver aqui no meu, falei para vocês, tem o nome Israel, consegue localizar? Aí tem Jordânia, aí não dá para vocês verem, mas ali onde está a setinha é Israel. Então, nessa região onde está a setinha é o território de Israel, ao norte Síria, a igreja que a gente vai comentar hoje, Antioquia da Síria, que é a segunda igreja cristã, a primeira Jerusalém, certo? Ali onde, na altura de Jordânia, não aparece, pelo menos nesse mapa, Jerusalém, mas na altura de Jordânia, um pouquinho mais, aí, vai para a esquerda, aí, nessa altura, um pouquinho em cima, tem a Jordânia, vocês vão visualizar na seguinte imagem, foi a primeira igreja. Então, quando a gente lê o livro de Atos, do capítulo 1 de Atos, os discípulos testemunhando a ascensão de Cristo, até o capítulo 10, o foco é a igreja de Jerusalém, por mais que o capítulo 10 mencione, assim como o capítulo 8, 9 e 10, mencionem outras localidades, outras regiões. A partir do capítulo 11, a gente tem a igreja de Antioquia, que é a segunda igreja cristã, que justamente está na Síria. Legal. Isso a modo de introdução. Vamos passar para a imagem seguinte, eu acho que vai visualizar melhor. Então, a gente vai diminuir o foco, a gente vai agora focalizar no trajeto, na trajetória, no roteiro da primeira viagem missionária de Paulo. Por favor, paciência e atenção. Eu sei que a nitidez não é a melhor, mas vocês conseguem ver, o pessoal tentando ajudar aí com muita boa vontade, vocês conseguem visualizar, identificar uma linha vermelha? Obrigado. Tenta colocar até esqueci o nome, a setinha em Antioquia. Aí, Antioquia é o ponto de partida da primeira viagem missionária de Paulo. Não confundir com Antioquia da Psídia, que também vai ser mencionada em Atos, inclusive no capítulo 14, que fica já na Turquia. Então, tem duas Antioquias mencionadas em Atos. Antioquia da Síria, que é a segunda igreja, e Antioquia da Psídia, que é importante, mas não tem a mesma importância de Antioquia da Síria. Exatamente. Então, Paulo sai dali, agora vai seguindo a linha vermelha por debaixo. Ele atravessa e chega nessa ilha, que é a ilha de Chipre. Continua, segue a linha, vai subindo, ele chega na Turquia, na região continental, pode subir, aí ele vai, certo? Ele vai chegar justamente onde está a seta, em Antioquia da Psídia, a outra Antioquia. Pode ir mais, aí ele chega em Listra, em Icônio, que são as cidades mencionadas no capítulo 14, e aí você pode voltar pela mesma linha vermelha que a viagem de retorno, agora por si. Aí, garoto, muito bem. Aí é o trajeto, e pode chegar lá em Antioquia, ele sai de Antioquia, da Síria, faz esse trajeto todo da linha vermelha e retorna ao ponto de partida, e entrega o relatório. Então, o capítulo 13 de Atos começa com Paulo e Barnabé, ou nessa ordem, Barnabé e Paulo, saindo da igreja de Antioquia, e o capítulo 14 de Atos termina com o regresso deles à igreja de Antioquia da Síria, que é a igreja que os havia enviado. Talvez não demore 2 segundos para a gente folhear do capítulo 13 para o capítulo 14 de Atos na nossa Bíblia. Mas isso que está resumido em 2 páginas, em 2 capítulos na nossa Bíblia, demorou de 3 a 4 anos. É o tempo de duração que os estudiosos estimam da primeira viagem missionária, cuja comitiva era formada por Barnabé, a princípio, Barnabé, Paulo e João Marcos. Chegou num ponto, João Marcos voltou e
Barnabé e Paulo seguiram em frente, tocaram o barco e realizam essa que é a primeira viagem missionária e retornam ao ponto de partida, Antioquia da Síria. Deu para entender? Legal. Então, isso como ilustração geográfica, geopolítica, para a gente entender melhor o que vai ser mencionado no capítulo 13 de Atos. Então, a nossa aula hoje ela tem duas partes. O tema da aula é o serviço cristão à luz de Atos 13 e 14. Esse tema vai ser apresentado em dois blocos, ou em duas partes. Primeira delas, onde o serviço cristão começa? Pode passar, por favor. Onde o serviço cristão começa? Essa é a primeira parte, o primeiro tópico da nossa aula. Vamos agora ao texto bíblico, Atos 13, versículos de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. É na igreja, no seio da família da fé, que aprendemos a servir a Cristo. Foi o que aconteceu com Barnabé, Paulo e outros irmãos e irmãs na igreja de Antioquia, e é o que tem acontecido em todas as igrejas que compõem o corpo de Cristo. Segundo a Confissão de Fé de Westminster, que é o padrão doutrinário da nossa denominação, que nos ajuda a interpretar corretamente a Bíblia, a esta igreja, Cristo deu o ministério. Os oráculos são as profecias, as revelações dadas aos profetas e mesmo aos apóstolos, e as ordenanças de Deus, para congregamento, isto é, para que os fiéis se congreguem, e aperfeiçoamento dos santos nesta vida, até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito, os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. Então, aqueles irmãos que redataram a Confissão de Fé de Westminster, no século XVII, entenderam que a igreja, o Senhor Cristo, nosso Senhor, deu o ministério, os oráculos, profecias e ordenanças de Deus. Para que nos congreguemos, o que está acontecendo nesse exato momento? Deus, pela sua graça, me vocacionou para o pastorado. E me deu dons para o exercício desse dom, desse ministério. Um deles é o dom de ensino. Vocês estão sendo abençoados por Deus através da minha vida, justamente no contexto da igreja. Assim como outros irmãos e irmãs aqui têm recebido dons e têm sido instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Estamos congregados e, nesse processo, se dá o aperfeiçoamento ou desenvolvimento da fé que o Senhor nos concedeu. Também, ou ainda, mencionando a confissão de fé, a gente pode afirmar que a igreja reúne e congrega os eleitos de Deus. Nessa perspectiva, a confissão de fé ainda diz: os santos são os crentes em Cristo Jesus, santificados em Cristo, são obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião ou oportunidade, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Entendam, a confissão está falando da igreja, dos crentes. Ela não está dizendo que nós não devemos ajudar aquelas pessoas que não são crentes. É só uma questão de objetivo.
Nessa altura, eu li aqui um trecho do capítulo 25 e um trecho do capítulo 26. O assunto é igreja, crentes, pessoas redimidas por Cristo. E nós somos estimulados por Deus a nos ajudar mutuamente, a crescermos na fé e a realizar essas coisas que a confissão, de acordo com a Bíblia, recomenda a nós. A igreja de Antioquia serve de inspiração e modelo para o povo de Deus. Ela não é uma igreja perfeita, assim como a igreja de Jerusalém não era perfeita. Assim como não existe igreja perfeita. Às vezes, uma espécie de piadinha que os pastores contam é a seguinte: no dia que você encontrar a igreja perfeita, não entre nela, porque no momento em que você entrar, ela vai deixar de ser perfeita. A igreja, do ponto de vista humano, ela não pode ser perfeita. Perfeito é o Senhor dela. Perfeito é o Redentor dela, é o Salvador dela. Enquanto ela estiver aqui, nessa etapa da história da redenção, qual é essa etapa? É a etapa missionária por excelência, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É a era missionária por excelência. É a igreja militante, é a igreja que está lutando para ser santa. Claro, em certo sentido, ela já é santa. Por quê? Porque em Cristo nós somos santos, mas essa santidade, essa condição deve ser demonstrada no dia a dia. Por isso é que Tiago fala que uma fé sem obras é morta. Paulo diz que o homem é justificado pela fé diante de Deus, independente das obras. De fato, diante de Deus nós somos justificados pela fé que é dada por Deus, e Deus nos declara santos. Não apenas nos declara, mas nos faz santos pelos méritos, pela obra de Cristo que é acreditada em nosso favor. Ponto. Mas diante dos homens, na concretude da vida, no chão da história, ali na correria de segunda a sexta, para alguns até de segunda a sábado, nós temos que demonstrar essa santidade. E a igreja de Antioquia, ela nos inspira, ela serve de modelo para nós como igreja presbiteriana do Cruzeiro. Que coisas a gente pode identificar, ou melhor, comentar, pontuar sobre a igreja de Antioquia, essa que foi a segunda igreja cristã? Diferente da igreja de Jerusalém, é uma igreja gentia ou gentílica. Pastor, traduza isso por gentileza. Aqui estamos para facilitar as coisas e não para dificultá-las. Uma igreja gentia ou gentílica é uma igreja formada por pessoas que não eram judias, que não eram israelitas. É como Brasília. Brasília é uma igreja gentia, cosmopolita. Tem gente aqui de Minas, uai. Tem gente aqui do Paraná, tchê. Tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente da Bahia, tem gente de Pernambuco, do Rio de Janeiro, e até da Terra Santa Maranhão. Não, essa parte aí vocês deletem. Tem gente de todos os lugares do Brasil. A igreja de Antioquia era formada por pessoas que não eram judias, de diferentes partes, inclusive da Síria, onde ela estava localizada. Era uma igreja jovem. Pastor, eu gosto de datas, para me situar no tempo e no espaço. Legal. Então, se você gosta de data, segura a bola. O ano da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, na maioria das tabelas cronológicas, é 33 da era cristã. A conversão de Paulo deve ter se dado no ano 36. A igreja de Antioquia surge por volta do ano 41 da era cristã, ou seja, mais ou menos 8 anos depois do início da igreja de Jerusalém. Portanto, era uma igreja jovem. E essa igreja, diferente da igreja de Jerusalém, ela não tinha apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos estavam ou ficavam na igreja de Jerusalém. Essa igreja de Antioquia, ela não é o centro das atenções nessa altura do campeonato. Ora, os 12 apóstolos, os 11 que haviam estado com Cristo, e Matias, que substituiu a Judas, ficavam em Jerusalém. Jerusalém era como se fosse o supremo concílio da época. Antioquia, portanto, era uma igreja que estava à margem,
que estava na periferia. Não entenda a periferia como uma coisa inferior. Periferia é uma coisa que está no extremo, ou seja, não está no centro. Está na periferia, está à margem. O centro aqui, pelo menos até o capítulo 10, era a igreja e os apóstolos que estavam em Jerusalém. Mas essa igreja de Antioquia, sendo gentia, jovem e não tendo apóstolos, é uma igreja que tem muitos predicados, muitas qualidades, muitas virtudes. Notem, no capítulo 11, voltem, por favor, alguns capítulos ou páginas em suas Bíblias. Vejamos o que Deus estava realizando na igreja de Antioquia. Um voluntário leia, no capítulo 11 de Atos, o versículo 21. Essa igreja contava com o favor de Deus. Atos 11, 21. Rapidinho, pode levantar sem microfone mesmo, leia em voz alta, por favor. A mão do Senhor era com eles. Grande número creu e se converteu ao Senhor. Obrigado, irmão. A mão do Senhor era com eles. Que coisa, que declaração linda. A mão de Deus presente na vida da igreja. Quando isso acontece, é coisa boa. A fama se tornou conhecida, chegou a outros lugares. Não sei se vocês conhecem aquele ditado: notícia ruim corre rápido. Nesse caso aqui, a notícia não era ruim, era muito boa. Versículo 22, alguém leia para nós o versículo 22, do mesmo capítulo. Pai Bola. Obrigado, Elielson. A fama chegou até, a fama da igreja de Antioquia chegou até Jerusalém, e a igreja de Jerusalém, que tinha os apóstolos, enviou Barnabé, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, para verificar se o que estava acontecendo em Antioquia realmente era coisa de Deus. Brincando com vocês, se era o dedo de Deus ou a ponta do chifre do inimigo. Barnabé, vá a Antioquia, verifique o que está acontecendo lá, porque tem chegado notícias para nós sobre conversão de pessoas, que o evangelho está sendo pregado ali. Essa igreja, além de contar com o favor de Deus e ter sua fama espalhada para outras regiões, era sensível às necessidades das pessoas. No capítulo 11, acompanhe o que diz o texto a partir do versículo 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, quer dizer, os crentes, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Essa igreja era generosa, era sensível à necessidade das pessoas. Outra característica ou virtude: o ensino da palavra de Deus tinha primazia, tinha destaque na igreja de Antioquia. Assim ela havia sido iniciada. No capítulo 11, no versículo 20, quando Lucas, o autor de Atos, menciona as perseguições e que os cristãos foram dispersos, ele diz: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, havia evangelistas, mas também havia mestres, pessoas que se afadigavam na transmissão, na comunicação, na explicação da palavra de Deus. Versículo 26. Tendo encontrado, no caso, Barnabé, que havia ido buscar Paulo em Tarso, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Que excelentes professores de teologia a igreja de Antioquia possuía. Barnabé, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e Paulo, que antes de ser convertido, havia sido fariseu, era um doutor, um catedrático na lei e nas tradições de Israel. Barnabé e Paulo, essa dupla, ficou na igreja de Antioquia durante um ano, ensinando a palavra de Deus. Aqui em Antioquia, também deve ser dito,
os seguidores de Cristo foram identificados com o seu Senhor. Segunda parte do versículo 26, no mesmo capítulo. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quer dizer, a sociedade, as pessoas ao redor da igreja perceberam que havia semelhanças entre aquilo que esse povo, essa gente, fala e vive com aquele Jesus que havia sido morto. Finalmente, em Antioquia, ou quase finalmente, os crentes amadurecem e descobrem seus dons. Capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e os nomes são dados. Se nós lemos 1 Coríntios capítulo 12, e mesmo Efésios capítulo 4, quando esses textos falam de dons espirituais, nós vamos perceber, ou verificar, confirmar, que entre os dons que o Senhor distribui à sua igreja, se encontram o dom de pastor e o dom de mestre. Na igreja de Antioquia, existiam irmãos com esses dons e, com certeza, com outros dons, que não são mencionados aqui por uma questão de espaço. Lucas está fazendo um resumo do resumo. Não imaginemos que a realidade da igreja apostólica era o que Lucas redige. Não, a realidade sempre é mais complexa do que aquilo que está nos livros, nos manuais. Lucas está dando a nós vislumbres, flashes, alguns momentos, os mais importantes da vida da igreja, mas ele não está contando toda a história da igreja. E agora sim, finalmente, nessa igreja há adoração a Deus, porque o capítulo 13 de Atos, o versículo 2 diz, e servindo eles ao Senhor. A ideia de servir aqui é de adorar. E jejuando, nesse mesmo capítulo, versículo 3, então jejuando e orando, havia adoração, culto público a Deus, e nesse contexto, serviço ao Senhor, oração e jejum, e manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo disse, aqui no versículo 2 do capítulo 13, disse o Espírito Santo. A gente não sabe de que maneira o Espírito Santo disse. Se isso foi voz audível, se isso foi através de urim, tumim, ou de outra maneira. Lucas não nos informa isso. O fato é que o Espírito Santo se manifestou na igreja. Esse é o fato concreto. O Espírito Santo disse o quê? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Versículo 3 diz que os irmãos, impondo sobre eles as mãos, os expediram. O Espírito Santo se manifestou e houve obediência ao comando, à ordem do Espírito Santo. Em resumo, irmãos, Igreja de Antioquia, ela conta com o favor de Deus, sua fama, boa fama, chega ao conhecimento de outros irmãos, essa igreja é sensível às necessidades das pessoas, o ensino da palavra de Deus tem primazia na igreja de Antioquia, ela nasceu através da evangelização, e nela existem evangelistas e mestres, professores, ela é identificada pelos de fora com o Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, os crentes crescem, se desenvolvem, amadurecem, descobrem seus dons, isto é, seus lugares, as funções que Deus reservou para eles no corpo de Cristo, no contexto do reino de Deus. E nessa igreja também, obviamente, existe adoração, jejum, oração, manifestação do Espírito Santo e obediência à voz do Senhor. Gente, se isso aqui não é uma igreja perfeita, tudo bem, concordemos, não é, mas está perto da perfeição, hein? É quase um pedaço do céu na terra. A igreja de Antioquia amadureceu, isto é, cresceu e deu frutos. Seus membros aprenderam a servir uns aos outros. Quando a mão do Senhor se faz presente em uma igreja, o amor fraternal é uma realidade. E quando se ama, a doação. Os pais sabem muito bem disso. Os pais são capazes de fazer coisas pelos filhos que só quem é pai consegue, assim, dimensionar de forma mais forte ou impactante o que um pai e uma mãe podem fazer por um filho. Uma vez eu vi uma matéria na televisão de uma criança lá no interior, em algum lugar do Brasil, acho que foi em São Paulo, que ela caiu num poço, mas o poço não estava
não havia, o poço não estava vazio ou pela metade. Havia chovido muito, e o poço estava transbordando. E a criança não percebeu que ali era um poço e ela afundou. Detalhe, a mãe se atirou no poço para salvar a criança. Pastor, até aí tudo bem, qualquer mãe, até eu também faria. O detalhe, aquela mãe não sabia nadar. Mas o amor, o vínculo, empurra, projeta os pais a fazer coisas pelos filhos. Então, o amor, como diz a Bíblia, cobre multidão de pecados, até de travessuras dos filhos, às vezes. Então, quando há amor derramado em nossos corações, nós somos capazes de nos doar, de nos sacrificar, porque existe amor, que é o combustível para o serviço. Agora, quando não há amor, meu amigo, fazer o povo trabalhar é muito difícil. É remar contra a maré. É escalar uma montanha muito íngreme, com um fardo nas costas. Essa é uma das marcas das igrejas que se desenvolvem, o amor, que é o combustível para o serviço. No começo dos anos 90, o estudioso alemão Christian Schwarz, presidente do Instituto para o Desenvolvimento Natural da Igreja, coordenou uma pesquisa, interessantíssima pesquisa, em mais de 1.000 igrejas, em 32 países de 6 continentes. O que impulsionou esse estudioso, Schwarz, a coordenar essa pesquisa em mais de 1.000 congregações de 32 países dos 6 continentes. Sua pesquisa foi enfocada nas igrejas que mais cresciam no mundo. E ele publicou o resumo da pesquisa nesse livro, que já foi traduzido para mais de 40 idiomas. Vamos projetar aqui o livro. Pode passar, por favor? Esse é o livro que mostra o resumo da pesquisa do Christian Schwarz, intitulado, o livro, O Desenvolvimento Natural da Igreja. Um guia prático para as 8 marcas de qualidades essenciais das igrejas saudáveis, as igrejas que crescem muito. Quais são as conclusões do autor? Ele listou, a partir da pesquisa de campo, que é diferente de uma pesquisa de campo de pesquisa de laboratório, de gabinete. A partir dos livros. Nada contra, eu sou da área de história, das ciências humanas, então eu pesquiso com documentos, com revistas, jornais antigos, manuscritos, nada contra a pesquisa bibliográfica. Mas a pesquisa de campo, ela tem uma característica que é diferente da pesquisa bibliográfica. E a partir dessa pesquisa de campo, ele listou as 8 marcas ou qualidades das igrejas que mais crescem. Quais são elas? Vamos lá, uma por uma. Não mostra todas de uma vez, não, tá bom? Vamos aqui trabalhar para que os irmãos não sejam curiosos. Vamos aqui na paciência. Primeira marca, liderança capacitadora. É fundamental na vida de uma igreja que os líderes tenham bom testemunho, porque o exemplo fala mais do que as palavras. E estejam, ou sejam, aptos para ensinar. Por isso é que quando a Bíblia coloca no Novo Testamento que o presbítero, as qualidades do presbítero, ele tem que ser apto para o ensino. Se a pessoa não tem o dom do ensino, ou se ela não tem habilidade para o ensino, realmente, do ponto de vista bíblico, não é ideal que ela ocupe o presbiterato. Eventualmente, na experiência cristã, existem situações muito excepcionais, porque nem sempre nós conseguimos trabalhar com o ideal, muitas vezes a gente tem que trabalhar com o real, com aquilo que nós temos, mas o modelo, o padrão, o que Deus projetou para a sua igreja é que os presbíteros, eles tenham capacidade para ensinar, para transmitir a verdade de Deus às pessoas. Essa marca, por exemplo, já não é esperada dos diáconos, do ponto de vista bíblico. Não quer dizer que o diácono não possa ter
o dom do ensino. Pode ter, e alguns têm, mas não é fundamental. Mas no caso do presbítero, sim. Então, uma igreja que cresce é uma igreja que tem liderança capacitadora. Segunda marca, ministérios orientados pelos dons. Em outras palavras, pessoas certas nos lugares certos e que são extremamente satisfeitas por desenvolver suas qualidades. Agora, para descobrir o dom ou os dons, é preciso amadurecimento, desenvolvimento na fé. Do contrário, a igreja vai ser parecida com um estádio de futebol. Qual é a cena do estádio de futebol? Não estou muito afim de falar de futebol não, que meu time não foi bem nos últimos dias, mas deixando isso à parte, estádio cheio, arquibancada, milhares de pessoas na arquibancada, vendo 22 correrem atrás do balão, né, como diz lá no Chile, do balão, da pelota, da bola. Milhares vendo o espetáculo. Isso aí, legal, no futebol, no teatro, nos shows de entretenimento, tranquilo. Agora, na igreja, todos aqui são importantes, todos são úteis, todos são habitados pelo Espírito Santo, todos têm dons e ministérios a desenvolver. Mas, para que eu descubra qual é o dom ou os dons que o Senhor reservou para mim, e o lugar, o espaço, a função que eu devo ocupar na igreja, é preciso maturidade espiritual. A gente vai desenvolver, se Deus quiser, isso ao longo do ano. Quais são os dons? O Novo Testamento lista pelo menos 18 dons diferentes. Quais são as fortalezas e quais não são as virtudes de cada um desses dons? Como descobrir os dons? Como colocá-los em prática? Quais são os perigos e as vantagens relacionados a cada dom? Isso aí a gente vai trabalhar ao longo do ano. Isso aqui tudo é só um picoteio, um tira-gosto. Só uma introdução. Então, uma igreja que cresce é uma igreja onde as pessoas são maduras na fé, já não é mais aquela sementinha do início da conversão. A sementinha se transformou numa árvore, já passou do estágio de planta, já está no nível de árvore, já está dando o quê? Frutos. E outra bênção dos dons é que todo mundo está trabalhando, porque, meu amigo, na igreja, aquela galera que não trabalha, meu amigo, dá um trabalho tremendo. Porque aí a pessoa fica, não, peraí, a cor da gravata daquele irmão não está legal. Esse pessoal do som, é ruído no som. O pessoal da música parece que não ensaiaram. A pessoa fica ociosa. Aí ela fica, não sei se vocês conhecem o ditado, ele não é bíblico, né? Também não quero aqui que você pratique ele com seus filhos e tal, cai entre nós. Como diz lá no Chile, em confiança. Mente vazia, oficina do diabo. Pessoa parada na igreja é um problema, rapaz, sério. Porque a tentação para ficar avaliando e criticando o que os outros fazem é muito grande. Então, a fórmula de Deus para o crescimento da igreja é todo mundo o quê? Ocupado, trabalhando. Idealmente, cada um no seu lugar. Já dizia, né, um poeta, um filósofo, ado, cada um no seu quadrado. Vamos lá, terceira marca, porque o tempo sempre está contra os pastores, impressionante. Espiritualidade contagiante. Entusiasmo, paixão, disposição sempre cristocêntrica, sempre focada na pessoa de Cristo. Eu estou alegre não porque, hoje eu vou cantar, hoje eu vou falar. Não, eu estou alegre porque é um prazer, um privilégio e responsabilidade de servir a Deus no contexto da família da fé. Mais qualidade que quantidade. Quarta marca, estruturas funcionais. Aqui é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado, muita sensibilidade. As pessoas são mais importantes que coisas e estruturas. A gente está se conhecendo agora, né? Eu gosto muito de história. E eu não sei porquê, não sei se foi por essa razão que Deus decidiu me colocar como pastor de uma igreja lá em Santiago, que é a igreja mais antiga do Chile, evangélica. É curioso, né? Porque meu primeiro campo ministerial foi uma igreja jovem, Itapecerica da Serra. Quando eu assumi a igreja tinha 10 anos de organizada. A segunda igreja, onde eu fui pastor titular, quando eu cheguei lá, ela tinha 148 anos de igreja organizada. De igreja organizada, ela havia sido organizada em 7 de junho de 1868. Por um lado, foi muito bom ser pastor naquela igreja,
porque ela tinha muita história, muitas experiências. Mas, por um lado, foi um desafio, porque havia muito tradicionalismo, muitas manias, a tendência de cristalizar formas e oferecer respostas para perguntas de 30 a 40 anos atrás. Eu vou ser mais objetivo, para mostrar onde eu quero chegar. Será que a escola dominical daquela igreja, naquele momento, atendia as reais necessidades dela? Será que o boletim, naquele formato, era o melhor? Será que o púlpito à esquerda, né? Porque a igreja, o templo dela, originalmente tinha sido um templo anglicano, e na tradição anglicana, o púlpito não fica no centro, ele fica na lateral, na coluna. Será que o púlpito na coluna era mais condizente, mais se coadunava melhor com a nossa teologia, que a palavra de Deus é o centro do culto da pregação? Então, eu me deparei com várias manias, com várias coisas, algumas eram positivas, não pensem que todas elas eram ruins. Havia coisas lá que até hoje eu guardo, certo? Na medida do possível eu vou praticar, porque eram coisas legais, bacanas. Exemplo, todo domingo na mesa, ao lado do púlpito, havia um buquê de flores. Eram as famílias da igreja que doavam o buquê de flores. Havia uma lista no mural da igreja, e cada família, por iniciativa, espontaneamente, ia e preenchia o seu nome, de tal maneira que os 52 domingos no ano eram preenchidos por membros da igreja, e a cada semana havia flores novas, diferentes, doadas pelos irmãos. Ponto para eles, cara. Bonito esse gesto de amor, né? Eu vou hoje, nessa semana, é minha família que vai providenciar as flores que vão ornamentar, adornar o espaço do culto. Mas havia outras coisas que não eram legais. E olha, modificar essas coisas. Alguns cabelos brancos que vocês podem enxergar aqui na minha cabeleira e algumas entradas são fruto daqueles anos ali. Por quê? Porque estruturas muito rígidas, a maquinária, a máquina eclesiástica é muito pesada. Então, o que o Schwartz diz aqui é que as estruturas devem ser funcionais. As pessoas são mais importantes que as estruturas. Que às vezes as pessoas amam muito a estrutura. É porque sempre foi assim. Eu fui pastor de outra igreja, lá em Itapecerica da Serra. Não vou nem dizer isso não, porque fica gravado, né? E depois o pessoal mal interpreta. Mas havia um problema sério na construção no prédio. E a gente levou o engenheiro falou o seguinte, eu vou resumir bem a história, tá? É resumo do resumo. Se bater o pessoal da Vigilância Civil aqui, interdita a igreja. Porque 3 anos antes tinha caído um templo da Universal lá em Osasco, São Paulo. E havia as 2 colunas do salão social da igreja, que ficavam no centro do salão social, das 2 colunas para as paredes laterais havia um desnível de 13 centímetros. Eu vou resumir e enxugar mais ainda a história. Aí, levei o engenheiro, levei um arquiteto, pareceres técnicos, levei o assunto ao conselho, e havia um irmão muito querido, crente no Senhor Jesus Cristo, presbítero muito antigo na igreja, que disse o seguinte: se não caiu até hoje, é porque Deus segurou, não vai cair. Difícil, irmãos. Difícil, eu me emociono. Porque aquele foi o ano mais difícil do meu ministério. Naquele ano eu terminei com uma depressão e fiquei 3 meses de molho. Eu não estou dizendo que foi a palavra daquele irmão, daquele presbítero, que gerou a depressão. Mas, no contexto, ele foi voto vencido. Havia 4 presbíteros no conselho. Os 3 falaram assim, tem que fazer reforma. E ele foi voto vencido. E ele e a família dele fizeram oposição à reforma. E aquilo dali causou um desgaste na igreja, que aquilo dali me consumiu, e eu não me dei conta, quando os meus olhos foram abertos, eu estava deprimido. E quem me chamou a atenção foi um outro presbítero. Falou assim, pastor, você não está bem, vá se cuidar. Então, olha a mentalidade, porque a igreja nasceu aqui, né? Porque o salão social, naquele momento, havia sido o primeiro salão de cultos da igreja. Então, ele tinha um vínculo sentimental com aquele espaço. Meu amigo, se a vigilância sanitária civil bater aqui, interdita a igreja, a gente vai ser notícia ruim na cidade. Mas, às vezes, as pessoas são apegadas às coisas.
E não querem o quê? Lubrificar a engrenagem, mudar a maquinária. E às vezes a igreja está mirradinha, perdendo membros, parada no tempo e no espaço, por quê? Porque a gente não quer o quê? Crescer, se preparar para o crescimento. Voltando aqui, culto vibrante. Quinta marca, adoração pública deve ser organizada, alegre e motivadora. Em resumo, um ambiente agradável e propício à pregação da palavra de Deus. Sexta marca, grupos familiares. Isso ainda segundo a pesquisa do Christian Schwartz. A existência de grupos familiares é essencial, pois dá oportunidade ao discipulado, ao compartilhamento de necessidades e vitórias, e mantém a simplicidade das reuniões domésticas nas casas e vida das pessoas. Detalhe, por mais de 300 anos, a igreja cristã não teve templos. Ela se reunia nas casas. Ah, pastor, então vamos aqui desfazer o templo. Não é isso. Eram circunstâncias históricas diferentes. A igreja era perseguida. Mas o ponto aqui a destacar é o seguinte, os grupos familiares dão uma dinâmica à igreja que é diferente das atividades públicas aqui no domingo. Aqui no domingo a gente não tem tempo e espaço, e às vezes também paciência, para ouvir as lutas, as vitórias, as bênçãos e lutas de cada um. Num grupo familiar de 6, 8, 10 pessoas tem. Então, a pesquisa mostrou que as igrejas que crescem, elas têm atividades fora do domingo, onde células ou pequenos grupos se reúnem. Sétima marca, evangelização orientada para as necessidades das pessoas a serem evangelizadas e não do pregador, é o que diz o autor. A motivação principal é alcançar o ser humano perdido. Em outras palavras, quais são, como nós podemos, que coisas podemos fazer, como Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, para nos conectar com as pessoas que estão nas casas desse bairro e nos prédios desse bairro? Será que vai funcionar aqui a panfletagem? Não estou criticando quem distribui folhetos, viu? Eu só estou levantando uma pergunta retórica. Porque em certos bairros, legal, distribuir folhetos, dá certo. Em outros, fazer uma peça, uma cantata, na Páscoa, no Natal, EBF, legal, mas nesse contexto aqui, como é que a gente vai conseguir o contato com gente que está devidamente alojada no seu apartamento, na sua casa? Numa sociedade estressante, numa correria, e numa sociedade também violenta, onde cada dia a gente ouve falar de golpes e tal, e as pessoas, isso tende a fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais protegidas e fechadas. Oitava marca, relacionamentos marcados por amor fraternal. É necessário criar relacionamentos fortes e de confiança, visto que o amor verdadeiro é um roteiro certo para a evangelização. De fato, na oração que Jesus fez, registrada em João capítulo 17, quando é que o mundo vai levar a sério a mensagem da igreja, que anuncia que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Quando o mundo perceber que há entre nós união, há entre nós amor fraternal. Essa é a mensagem, essa é a apologética do cristianismo, como dizia Francis Schaeffer. O sinal do cristão é o amor. É quando as pessoas perceberem que, de fato, nós reproduzimos o amor de Cristo, aí sim elas vão nos ouvir com mais atenção. Então, muito provavelmente, a igreja de Antioquia colocava em prática esses princípios. Essa é a primeira parte. Vamos para a segunda para terminar a nossa aula. Como o serviço cristão se desenvolve na vida das pessoas? Essa parte também é muito importante. Eu não tenho a menor dúvida, e creio que você também não, de que todos nós queremos servir a Deus. Tem alguém aqui em sã consciência que não queira servir a Deus? Que levante a mão. Todos queremos servir a Deus. Também todos almejamos que a igreja cresça. Tem alguém aqui que não quer que a igreja cresça? Porque se tiver, eu vou pedir para passear, para não ser pedra de tropeço, como Diótrefes era numa igreja. Aquele que se julgava dono da igreja e não comunicava a mensagem do apóstolo João à comunidade. Todos desejamos que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, convertidas a Cristo e se unam à igreja da qual somos membros. Todos gostamos, inclusive, de usufruir de dependências cômodas. Gente, que beleza, hein? Esse banquinho aí acolchoado, hein? Ou você prefere aquele outro, no pau mesmo, na madeira? Isso aqui é melhor, não é, gente? Banheirinho limpo.
Ventilador aqui, ó, a brisa, né? Às vezes um calor tremendo, não é, meu amigo? Ou então, dependendo da sala, um ar-condicionado ajuda. Não ajuda não, Sebastião? Som sem ruídos, comunicação limpa. A gente teve reunião do presbitério sexta-feira, e a igreja presbiteriana do residencial Santos Dumont não tem um som tão abençoado quanto o nosso. E na medida que o pregador, que o pastor dava a mensagem na devocional, várias palavras se perdiam. Porque a acústica deles não era tão abençoada como a acústica da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Então é bom ter um som funcionando legal, uma estrutura moderna. Né? A sociedade vai mudando, os tempos vão passando e a gente vai tendo que adequar a estrutura da igreja às demandas do dia a dia. Não há dúvida sobre esses nossos desejos e sentimentos ou expectativas, mas nem todos nós estamos dispostos a pagar o preço que o desenvolvimento da igreja exige. Em outras palavras, lamentavelmente, são poucos os que se dispõem ao serviço. Já dizia o nosso Redentor Jesus, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. A primeira viagem missionária durou de 3 a 4 anos, entre o ano 46 e o ano 49. Pastor, eu não consegui perceber a conexão entre essa parte recém-dita, recém-anunciada, e agora a primeira viagem missionária. É justamente agora que a gente vai mostrar que no realizar, no cumprimento da missão, no contexto de servir a Deus, existem grandes bênçãos e oportunidades, mas também desafios e perigos. Então, para a gente aqui não nutrir uma ideia romântica, uma ideia muito fora da realidade do que é a igreja. A igreja somos nós, irmãos, habitados pelo Espírito Santo, que confessam Jesus como Senhor, mas também obras em construção, aqui em crescimento. E a gente tem que desenvolver a capacidade de nos perdoar, de ter paciência, de dialogar, de caminhar a segunda milha, de não guardar rancor, ressentimento, porque senão isso vai gerar amargura no coração, isso vai azedar as relações. E quando a gente percebe que Paulo e Barnabé, obedientes à voz do Espírito Santo, realizaram essa que nós chamamos de primeira viagem missionária, legal, pastor, fantástico, maravilhoso, que gente crente, que gente consagrada, comprometida. Sim. Mas no cumprimento dessa missão, além das rosas, também tem espinhos. E a gente termina a aula mostrando isso. Barnabé e Paulo saem da zona de conforto. Qual era a zona de conforto? Eles tinham lá a caminha deles, o quarto deles, estavam lá, que estava uma bênção na igreja de Antioquia, meu amigo. Estudando a palavra de Deus, a igreja crescendo, mas o Espírito Santo falou assim, separem e enviem Paulo e Barnabé. E eles foram servir a Deus onde o Senhor queria usá-los, no meio de outros povos e culturas. Olha, irmãos, eu sei que algumas pessoas, talvez, né? Pode ser que não seja assim, talvez algumas pessoas sejam como eu. Eu, pela graça de Deus, tive a oportunidade de morar em 2 países. É pela graça de Deus, viu, irmãos? Que não tem virtude nenhuma em mim. Morei durante 1 ano nos Estados Unidos, para estudo da língua inglesa, e durante 7 anos no Chile. Tem umas coisas bacanas quando você mora em outro país. Você amplia muito o horizonte, você passa a ter elementos de comparação, mas tem coisas muito desconfortáveis. Coisas desagradáveis. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente também não nutra uma ideia de que morar fora, no exterior, olha, muitas vezes a gente é abençoado grandemente no nosso Brasil, no nosso lugar, e não tem ideia disso. Então, quando Deus tirou Paulo e Barnabé da zona de conforto deles, às vezes nós planejamos, estabelecemos metas para as nossas vidas. Isso é bom. Mas o mais importante é submeter essas metas à vontade soberana de Deus. Calvino, quando ele estava passando por Genebra, ele não tinha intenção de pastorear a igreja de Genebra. Ele estava de passagem, ele queria mesmo era se dedicar aos estudos. E o reformador Guilherme Farel disse, Deus amaldiçoe os teus estudos se você recusar o posto de pastor nessa igreja. Fez uma oração imprecatória. E aquilo mexeu com Calvino e ele repensou a sua rota. Ele decidiu ficar ali. Menos de 3 anos depois, a igreja de Genebra, o conselho falou assim, tchau Calvino. Tchau Calvino, tchau Farel. A gente não quer nem Calvino nem Farel.
Aí a gente fica pensando assim, o que deve ter passado pela cabeça de Calvino, né? O que ele não deve ter pensado em dizer para Farel, viu? Como eu tinha razão. Mas com a saída de Calvino e de Farel de Genebra, a igreja decaiu, foi ladeira abaixo. De tal maneira que eles decidiram chamar Calvino de volta. Olha, a gente era feliz e não sabia, volte. E aí Calvino volta e assume a igreja de Genebra em 1541 e fica ali até o ano da sua morte, em 1564. Ponto. Calvino tinha uma meta: dedicar-se à academia, aos estudos. Mas Deus tinha outro plano para ele: você vai ser pastor de igrejas. Quando eu fui para o Chile, e olha que eu não quero que me comparar a Calvino, você vai entender por que eu fiz alusão a Calvino. Eu fui para o Chile convidado para dirigir um mestrado em teologia e para ser pastor auxiliar de uma igreja local. Legal, fui para lá, joia. No final do meu primeiro ano, o pastorado da primeira igreja de Santiago ficou vago, e não havia nenhum pastor no presbitério, fora Marconi, que não fosse titular, que não estivesse pastoreando uma igreja. O presbitério olhou para mim e falou assim: pastor Marconi, o senhor aceita ser pastor da igreja? Irmãos, se eu olhasse para a minha agenda, para o meu planejamento, eu teria dito não. Mas eu me lembrei de Calvino. E me lembrei que a nossa vida tem que estar sob a vontade de Deus, e que nem sempre os nossos planos coincidem com os planos de Deus. Como eu, chamado para ser pastor, uma igreja precisando de pastor, eu dizia assim: não, muito obrigado, eu vou continuar na coordenação do mestrado e vou fazer meu doutorado. Então, nós temos, irmãos, pela graça de Deus, que dizer: Senhor, eis-nos aqui, usa-nos conforme a tua vontade. É melhor, Simonton disse, o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Então, é um privilégio servir a Deus, é um privilégio ser usado pelo Senhor na edificação de outras pessoas. Na primeira viagem, Paulo e Barnabé experimentaram lutas, adversidades e tentações. A gente não vai ler todos os textos, mas se você quiser acompanhar, você pode. No capítulo 13. Eles, estando ali, depois que saíram de Antioquia, eles chegaram a Salamina, capítulo 13, versículo 5. Pregaram o evangelho, e o procônsul Sérgio Paulo ficou impressionado com as palavras de Paulo, com a pregação do evangelho. Diz o texto, aqui no versículo 7, segunda parte, ou seja, o procônsul Sérgio Paulo, ou seja, uma autoridade romana, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, ou seja, tinha vontade, queria, estava sedento por ouvir a palavra de Deus. Aí aparece um filho do diabo, chamado Elimas, versículo 8, mas opunha-se Elimas, o mágico, ou seja, mágico, lidava com magia negra, com as coisas das trevas, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul, ou seja, Satanás não queria perder essa alma, essa vida. Sérgio Paulo ali querendo ouvir a mensagem do evangelho, e Elimas, que de alguma maneira era beneficiado pela atenção de Sérgio Paulo, disse assim: sai dessa, Sérgio Paulo, fica aqui com a minha astrologia, com o meu horóscopo, com meus cristais, com minha magia negra. O que aconteceu? Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Vamos lá. Além de Elimas, filho do diabo, Paulo e Barnabé lidaram com a desistência de João Marcos. Versículo seguinte: navegando de Pafos, versículo 13, Paulo e seus companheiros dirigiram-se à peste da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém, na caminhada cristã, no ministério da igreja, na carreira da fé. Às vezes, aqueles que partem, que iniciam a jornada, ficam no meio do caminho, voltam atrás, nos abandonam. É preciso aprender a lidar com as frustrações, com as decepções, com a falta de cumprimento,
daquilo que havia sido dito, com a falta de cumprimento da palavra, da promessa. Oposição dos judeus, tanto no versículo 45 como no versículo 50, é mencionado isso, despedida da sinagoga, versículo 45, capítulo 13. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava, ou seja, falavam ao contrário. Versículo 50, do mesmo capítulo. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Risco de morte, capítulo 14, aqui em Icônio. Os judeus, mais uma vez, instigaram a multidão, e o versículo 4 diz, mas dividiu-se o povo, capítulo 14, versículo 4. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Risco de morte, tiveram que fugir. Apedrejamento e fuga, capítulo 14, versículos 19 e 20, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Outro risco, outro perigo nesse caso, divinização de Barnabé e Paulo. O que aconteceu em Listra? Aqui no capítulo 14, a partir do versículo 8, eu vou resumir. Em Listra, versículo 8, estava sentado um homem aleijado, paralítico. Esse homem ouviu falar Paulo, e Paulo, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em tua voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua local, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote Júpiter, ou seja, um homem da cidade, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. E continuam, e com muita dificuldade, Barnabé e Paulo conseguem dissuadir o povo para que eles não divinizassem, não sacrificassem animais em louvor, em homenagem a Barnabé e Paulo. É o que muitos pregadores hoje querem, culto à pessoa deles. E as redes sociais mostram muito isso, não apenas em relação aos pregadores, mas até em relação a membros da igreja. Gente que é ególatra, gente que é vaidosa, gente que vive em função da autopromoção. Paulo e Barnabé aqui, em Listra, se comportaram como João e Pedro. Quando João e Pedro curaram o coxo em Atos 3, a multidão ficou assombrada. E Pedro se dirige a eles e diz o seguinte, eu sou homem como vocês. Em outras palavras, quem fez isso não fui eu, foi Deus. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio reverencia, e Pedro diz assim, levanta, porque eu sou homem como você. Quem é maduro na fé, quem realmente tem compromisso com Cristo, não quer se promover na igreja. Seja através da aula dominical, seja através do púlpito, seja através do teclado, seja através da guitarra, seja através de qualquer ministério, em qualquer setor da igreja. Quem realmente é maduro na fé, trabalha para a glória do nome de Jesus. E o nosso comportamento, a nossa postura deve ser como a de João Batista, que o nome dele cresça e que o meu diminua. Falta, pessoal, às vezes, a gente dizer isso na igreja. Porque tem gente que ainda não amadureceu na fé. Quer projetar o seu ministério, quer projetar sua conta no Instagram, no Facebook, seu site. Quem pensa assim ainda não entendeu o que é a igreja. Então, na caminhada cristã, no exercício do serviço cristão, existem lutas. Pedrada Paulo tomou, risco de morte Paulo e Barnabé enfrentaram. Risco de o quê? Glamorização. Satanás usa isso muitas vezes, irmãos,
para que a pessoa perca o foco, para que a pessoa se creia, se ache, e passe a se comportar como se a igreja dependesse dela. Mas, e essa é uma boa notícia, nessa viagem eles também experimentaram alegrias e vitórias. Eles testemunharam diante de uma autoridade, Sérgio Paulo, já fizemos menção disso. Eles testemunharam diante de muitos judeus e prosélitos, ou seja, simpáticos à fé, ou iniciantes na fé, judeus e gentios. Eles organizaram várias igrejas e foram usados por Deus para que lideranças locais fossem estabelecidas. Capítulo 14, versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, agora eles começam o regresso, o retorno. Sabe aquela linhazinha vermelha do mapa? Chegaram até um certo ponto, agora eles começaram a fazer o caminho de volta. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, ou seja, vamos voltar e ver como é que aquele pessoal que a gente evangelizou e se converteu está. Ver quantos realmente perseveraram. Chegaram, encontraram pessoas ali, eles o quê? Fortaleceram, edificaram, exortando-os a permanecer firmes na fé. E mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Show de bola, hein? A igreja tem que caminhar com as suas próprias pernas, tem que amadurecer. Paulo e Barnabé estabeleceram presbíteros. E com certeza deram orientações para o estabelecimento de diáconos, para que as igrejas não ficassem dependentes deles. Retornaram à igreja de Antioquia, e o que aconteceu quando eles retornaram depois de 3, 4 anos? Versículo 25. E tendo anunciado a palavra em pé, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas Barnabé e Paulo fizeram. Não. Quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Tremendo relatório missionário. Numa época que não havia WhatsApp, numa época que não havia internet, não havia telefone, numa época que a pessoa dava um abraço, Deus te abençoe, sem ter condições como temos hoje, de que provavelmente voltaríamos a ver aquelas pessoas. Eles entregam um relatório, retornam ao ponto de partida e se alegraram com os irmãos. Irmãos, o serviço cristão, à luz de Atos 13 e 14. Onde o serviço cristão começa? Na igreja. Não estou dizendo que a vida do cristão se resume à igreja, não entenda isso, não estou falando do reino de Deus. O reino de Deus é maior do que a igreja. Mas essa aqui é a escola que Deus usa para que nós aprendamos a ter paciência, a nos perdoar e a descobrir os dons e ministérios que Ele nos concedeu. Qual a doutrina? O que a nossa Constituição diz sobre a vocação pastoral? E se aplica a qualquer outra vocação? A vocação pastoral é um chamado interno que é confirmado pela congregação. Quer dizer, a pessoa sente chamado do Espírito Santo, mas o mesmo Espírito Santo que colocou à disposição no coração da pessoa, usa os crentes para confirmar esse chamado. Porque Deus não nos fez para ser ilhas, pessoas isoladas umas das outras. Deus nos fez para viver em comunidade. Outra coisa, como o serviço cristão se desenvolve na vida das pessoas? Por meio de muitas lutas, adversidades, provações, desconfortos, mas também testemunhando e participando de bênçãos maravilhosas que Deus derrama na vida das pessoas através de nós. Isso é maravilhoso. Ser usado por Deus para edificar e contribuir para a expansão do seu reino. O serviço termina também na igreja, na edificação dos crentes. Termino com essa ilustração e termino mesmo. Um homem estava morrendo congelado nas montanhas de neve, nos Alpes. Resolveu deitar numa tora coberta de neve e morrer. Falou, chegou minha hora. Ao deitar, percebeu que seu corpo se encostou num objeto. O que eu bati aqui? Toquei no que aqui? Averigou e percebeu que era um homem quase morto de frio. Trabalhou duramente para salvar sua vida durante 2 horas, ou seja, para
salvar a vida daquele que estava em piores condições que ele. Ao término, ambos estavam vivos e aquecidos. Moral da história: o serviço ao próximo nos abençoa tanto quanto aqueles que são objetos da nossa atenção. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a servi-lo com prazer e satisfação na igreja e no reino dele. Vamos orar? Senhor, todo louvor e glória sejam dados ao teu nome. Pai, rogamos graça para colocar em prática a tua palavra, para ser como Paulo e Barnabé e a igreja de Antioquia, sensíveis e obedientes à tua voz. Ó Senhor, mantenha os nossos olhos fitos na pessoa bendita de Jesus, o autor e consumador da fé. Dá-nos sabedoria e esforço, disciplina, foco, para que, se ainda não descobrimos os dons e ministérios que o Senhor tem reservado para nós, o façamos enquanto é tempo. Para que identifiquemos, ó Deus, onde o Senhor quer nos usar, na igreja e fora dela também. Para que, quando o teu Filho Jesus voltar, não tenhamos do que nos envergonhar, para que devolvamos mais do que aqueles talentos que Ele colocou em nossas mãos. Dá-nos graça e sabedoria, ó Deus, e faz dessa igreja uma igreja serva, primeiramente a Ti, e também serva uns dos outros. Oramos e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.